Boa noite, meus irmãos, graça e paz, pode tomarem assento. Abram as vossas Bíblias no livro do profeta Miqueias. Vamos ler esse texto sagrado para dar sequência na série de estudos que estamos fazendo no Antigo Testamento, uma visão panorâmica de cada livro do Antigo Testamento. Já percorremos aí 90%, aí 95% do Antigo Testamento. Estamos nos encaminhando para o final. Tem sido muito abençoador esta série do Antigo Testamento. Miqueias, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ameaças contra Samaria e Jerusalém. Escutem todos os povos, preste atenção, ó terra, e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale. E deixarei descobertos os seus alicerces. Todas suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo que ele ganhou com sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição eles serão transformados. Por isso, lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta por meio do povo até Jerusalém. Não anunciem isso em Gate, nem chorem, rolem no pó em Bet-Leáfara. Moradores de Sefir, sigam para o exílio, envergonhosa nudez. Os moradores de Zaanã não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marate suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Laquis, atrelhem os ginetes, os carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontra a transgressão de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedida a Moresete e Gate. As casas de Aquizib serão algo enganoso para os reis de Israel. E enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressa. A glória de Israel chegará até Adulão. Cortem cabelos, rapem a cabeça, por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua calva como a águia, porque esses filhos serão levados para cativeiro. Porque esses filhos serão levados para o cativeiro.
capítulo de número 7, verso de número 1. A corrupção moral de Israel, causa, motivo pelo qual serão levados cativos, punidos e destruídos pelo eu sou. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficaram à espreita para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos e assim, em conjunto, tramam os seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados. Agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro. Não compartilhe os seus segredos, nem mesmo a sua mulher, porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Palavra de Deus pelos lábios do profeta Miqueias. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra e pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a aprender de Ti acerca desse livro. Que nosso coração se alegre em ouvir a Tua palavra. Destapa os nossos ouvidos espirituais. Pedimos a Ti, abra nosso entendimento para compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. No nome de Jesus, nós oramos que seja assim. Amém. E graças a Deus. Profeta Miqueias. O profeta Miqueias apresenta Jesus Cristo como testemunha contra as nações rebeldes. O tema pode ser ouvi-o, escutai-o. A gente vê já imediatamente esse tema para que as nações rebeldes ouçam a voz do Senhor. No capítulo 1, verso 2, acompanhe na sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta aí. Diz assim: escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores, o Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará. Capítulo de número 3, verso 1 também diz: eu disse, escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Capítulo de número 6, verso 1. O texto diz: escutem agora o que diz o Senhor. Levanta-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. O profeta Miqueias apresenta então Jesus, o Filho de Deus, como aquele que tem uma contenda, aquele que tem uma rixa, aquele que é uma testemunha contra as nações rebeldes. E o tema é: escutem, ouçam o que Deus tem a dizer. Deus está falando, Deus tem uma palavra, e a palavra de Deus deve ser ouvida, deve ser acatada,
deve ser acolhida. Pode passar. Nós vamos, como todos os demais profetas, nos primeiros momentos, sermos um pouco mais técnicos, falar sobre o tema, falar sobre o autor, falar um pouquinho sobre a data, falar um pouquinho sobre o contexto do livro e depois falar sobre teologia do livro e, permitindo o Senhor, 9h25, fazemos algumas aplicações. 9h20 fazemos as aplicações, tá bom? Pensar que ia virar vigília, vocês são brincadeira. Você está vendo isso aí. Pois bem, vamos lá então. Tema. Miqueias profetizou mais ou menos na mesma época do profeta Isaías, com o qual provavelmente teve contato. Há semelhança nas suas profecias. Você pode comparar Isaías capítulo 2, do 1 ao 4, com Miqueias do capítulo 4, do 1 ao 5, vocês vão ver muita semelhança. É interessante que, alguém já disse isso, que a profecia de Isaías é uma ampliação da profecia de Miqueias. Eles foram contemporâneos. Como a de Isaías, a profecia de Miqueias pode ser dividida em duas sessões. A primeira sessão, que é denúncia, do capítulo 1 ao capítulo 3, e a segunda sessão, a segunda parte do livro, consolação, do capítulo 4 ao capítulo 7, então o profeta vai consolar o povo de Israel. Na primeira divisão, o profeta apresenta o quadro de uma nação pecaminosa, de uma nação rebelde, de uma nação pecadora, tanto o reino do norte, as 10 tribos que seguiram Jeroboão, como o reino do sul, os descendentes de Davi, que seguiram a Roboão. E essas nações, elas são condenadas ao cativeiro. Na segunda sessão, nós vemos então o profeta anunciar a remissão, a volta do cativeiro, a libertação e o desfrutar das bênçãos milenar. A bênção do reino de paz, do governo de paz, do reino de Deus. Ok? Vamos mais adiante. Na primeira divisão, Miqueias nos mostra o Israel iludido e destruído por governantes falsos. Eles seguiram reis perversos, falsos profetas, sacerdotes ímpios. Nós vamos ver daqui a pouquinho isso, que Israel, especialmente na profecia de Miqueias, ele está sendo julgado e condenado. O povo foi corrompido por dar ouvidos a uma liderança gananciosa, corrupta, imoral, idólatra, pagã. E Miqueias resume então uma palavra de exortação aos reis, aos magistrados civis, aos profetas e aos sacerdotes. Na segunda parte da profecia, ele apresenta o Israel restaurado pelo Messias, o verdadeiro regente. E aqui a gente pode resumir o livro de Miqueias, a profecia de Miqueias, da seguinte maneira. Podemos resumir o tema da seguinte maneira: Israel destruídos pelos chefes falsos e salvo pelo chefe verdadeiro, o Messias. Então nós vemos um povo conduzidos por líderes corruptos, por falsos messias, por falsos redentores, por gente que prometia libertação, salvação, sem a lei de Deus, sem o propósito de Deus, e o máximo que conduziu foi a destruição, a desgraça, o tormento e a infelicidade. Todavia, na parte de consolação, do capítulo 4 ao 7,
Miqueias diz que vocês confiam nos profetas, confiam nos sacerdotes corruptos, vocês confiam em reis perversos. Todavia, Deus tem um rei, um profeta e um sacerdote maior e superior, Jesus de Nazaré. É interessante que o Miqueias profetiza a vinda do Messias, o período que o Messias viria, a cidade do Messias. Olha o capítulo 5, rapidamente, você está com a Bíblia aberta. No capítulo 5, quando o profeta nos diz o seguinte: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que coisa linda. Miqueias profetiza mais ou menos 700 anos antes de Cristo, e ele prevê, ele anuncia a cidade de Belém, aonde viria o Salvador, o Messias, o Redentor, o Rei, profeta e sacerdote, que jamais enganaria o seu povo, que jamais levaria o seu povo à perdição, mas seria o Redentor, o Salvador do seu povo. Autor, pode passar aí. Miqueias era natural da cidade de Moresete Gate, uma aldeia cerca de 32 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. Este, semelhante a Amós era um boiadeiro. Todos os estudiosos, todos os teólogos vão dizer que Miqueias era um homem do interior. Não era um homem muito sofisticado, era um homem do campo, um homem simples. Não era que nem Isaías, que era um estadista, Jeremias, um sacerdote. Era um homem da região rural. Homem também não muito culto. Também não estudou nenhuma escola dos profetas. Mas que conhecia a Deus, que servia ao Senhor. Profeta algum nasceu em Jerusalém, embora fosse ela a cidade em que muitos testemunharam e que muitos profetas foram mortos. Jerusalém matava os profetas, mas não enviava. Antes, foram enviados das regiões montanhosas e das aldeias rurais profetas a essa cidade para pregá-la, para anunciá-la a ela e adverti-la. Miqueias era um desses homens da região rural. Pode passar. Miqueias profetizou durante o reinado de Pecaías, Peca, Oséias em Israel, Jotão, Acás e Ezequias em Judá. Então você pode ver lá em 2 Crônicas, capítulo 15, é o pano de fundo histórico da vida e da profecia de Miqueias. E ele percorre um longo período, cobre um bom período histórico da sua profecia, do seu tempo, do seu período. Ele profetizou a destruição do Reino do Norte pelo Império Assírio. E aconteceu, ele viu a destruição. Ele profetizou também, não sei se vocês lembram, no capítulo 15 de 2 Reis, ele profetizou a libertação de Jerusalém, porque a Síria, quando entra no Reino do Norte, passa alguns anos, ele tenta invadir Judá, tenta invadir o Reino do Sul, Jerusalém. E ele profetiza para os Zedequias, lembra a doença de Zedequias? Ele, semelhantemente, assim como Isaías, que também profetiza a Zedequias, Miqueias também profetiza, e o rei
se arrepende dos seus pecados, e por causa do arrependimento, a Assíria não destruiu Judá, mas 140, 150 anos depois, Judá é levado cativo, porque o seu arrependimento foi momentâneo. Então, Miqueias profetiza por esse período, e esse é o contexto histórico do reinado de Zedequias, de Acás, Jotão, Oséias e Pecaías, Peca, no Reino do Norte. Ele era portador de uma mensagem, tanto para Judá como para Israel. Profetizou tanto para o Reino do Norte como para o Reino do Sul. E ele predizia o cativeiro destes reinos. Ele dizia: vocês têm abandonado ao Senhor, Deus os abandonará. Vocês têm pecado grandemente contra o Senhor vai puni-los. Pode passar. A sua maior obra foi realizada no reinado de Ezequias, que ficou profundamente impressionado por suas profecias. E é interessante que o profeta Jeremias, ele é salvo da morte por causa de Miqueias. Sabiam disso? Abra rapidamente Jeremias capítulo 26, verso 10 em diante. Livro do profeta Jeremias, a gente já estudou esse livro. Capítulo de número 26 e verso 10. Quando as autoridades de Judá ouviram isso, subiram do palácio do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram às autoridades e ao todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como vocês ouviram com os seus próprios ouvidos. Então Jeremias falou a todas as autoridades e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra este templo e contra esta cidade todas as palavras que vocês ouviram, e agora corrijam a sua conduta e as suas ações, e ouçam a voz do Senhor seu Deus. Então o Senhor mudará de ideia a respeito do mal que falou contra vocês. Quanto a mim, eis que estou nas mãos de vocês, façam comigo segundo lhes aparecer bom e reto. Saibam, porém, com certeza, que se me matarem, terão sangue inocente sobre vocês, sobre esta cidade e sobre os seus moradores, porque na verdade o Senhor me enviou a vocês para anunciar-lhes estas palavras. Então as autoridades e todo o povo disseram ao sacerdote e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Também alguns dos anciãos da terra se levantaram e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, o rei de Judá, e falou ao todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será lavrado como um campo, Jerusalém se tornará em montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Por acaso Ezequias, rei de Judá, e toda Judá mataram Miqueias? Não é de fato que Ezequias temeu ao Senhor e implorou o favor do Senhor, e o Senhor não mudou de ideia a respeito do mal que tinha falado contra ele? E nós vamos trazer tão grande mal sobre nós mesmos? Jeremias também profetizou contra o templo. Jeremias também profetizou contra a cidade de Jerusalém. Jeremias profetizou contra a liderança ímpia, contra os sacerdotes, contra os falsos profetas. E por causa disso, eles quiseram matar a ele. Pois os profetas de Deus não são populares. Os profetas de Deus não são ovacionados. Eles não são tragáveis aos ouvidos das pessoas.
Eles são aquelas pessoas que são tidos como críticos, julgadores. Eles não são nossos amigos, eles querem o nosso mal. Jerusalém estava queimando incenso, o templo estava aberto, havia culto, havia ritual, mas a vida dos judeus estava diametralmente oposta com aquilo que eles faziam no templo. Parece semelhante aos dias de hoje. No culto dominical, no culto de oração, temos os nossos glória a Deus e os nossos aleluias, mas durante a semana vivemos divorciado como se Deus não existisse. Jeremias levanta-se e no nome do Senhor profetiza contra Jerusalém. E ele é pego. E os sacerdotes e os líderes de Israel pegam ele, trazem diante do povo e dizem: eles têm falado mal contra a religião. Não pode falar contra a Santa Igreja Católica Apostólica. Nós temos muitas vezes caído num grande erro. Se a instituição, se a igreja, se a denominação, se a determinado homem pecou, errou, ele está passivo sim a ser exortado, chamado a atenção, sim. O fato é que os anciãos relembram: não vamos matar Jeremias. Miqueias também profetizou essas mesmas coisas no tempo do rei Ezequias. E Ezequias não mandou matar, Ezequias se arrependeu dos seus pecados e o Senhor ainda acrescentou alguns anos no seu reinado. Os anciãos lembram essa história. Os profetas sempre são mal compreendidos, sempre são punidos. Enquanto os falsos profetas que estão dizendo para Jerusalém, idólatra, pagã, opressora, violenta. Nós vimos no capítulo 7 aqui, a opressão. Pais contra filhos, filhos contra pais, sogras contra nora, nora contra sogras. Gente mentirosa, uns falsas, não havia verdade entre eles. Ladrões, violência. Parece Porto Alegre esse negócio. Jerusalém, do tempo do profeta Miqueias, parece o Brasil hoje em dia. Corrupção, os ricos oprimindo os pobres, ladrões, violência. Você compra um celular, você compra hoje um tênis novo, você tem medo de ir em determinados lugares com o seu bem novo, porque você de repente voltará sem ele. A violência crassava, imperava, reinava em Jerusalém. Ladrões, prostituição, infidelidade conjugal, lascívia, idolatria, paganismo na cidade de Deus. Os profetas levantam-se e profetizam contra esse mal, dizendo: esses males vão destruir, pois o pecado é o opróbrio dos povos. O pior vírus não é o Covid-19. O pior vírus que destrói toda a civilização é a iniquidade. A imoralidade é a destruição de toda a família, de todo homem, de toda mulher, de toda igreja, de toda instituição. O problema do ser humano é a iniquidade. A boa notícia é que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás e as obras da iniquidade. Sua profecia de destruição da cidade de Jerusalém foi um meio indireto de salvar a vida de Jeremias. Possivelmente Jeremias e Isaías tiveram a influência de Miqueias. Um homem simples, rural, mas que a sua vida piedosa impactou o estadista Isaías e o sacerdote Jeremias. O homem, tem uma frase que tem mexido comigo ultimamente. Desde o velório do meu pai, eu tenho pensado muito sobre isso. Homens comuns que vivem vidas extraordinárias. Homens simples. Peão, boiadeiro, grosso, colono da roça. Colono. Quem gosta do Teixeirinha lembrou agora, né?
Não ri, seu moço, daquele colono, agricultor que por ali vai passando, né? Deus escolhe as coisas vis, as coisas desprezíveis deste mundo, para confundir as sábias. Miqueias teve uma influência profunda no coração e na mente de Jeremias, Isaías e de tantos outros homens de Deus, que viviam nos palácios, que viviam durante o meio das elites. Ah, meus irmãos, conteúdo do livro. Já falei para vocês na introdução, capítulo 1 ao capítulo 3 é denúncia, ele denuncia os pecados da nação. A minha olheira está dizendo que o cachecol está um para baixo, outro para cima. Eu não vou dizer quem é minha olheira. O Diego riu do meu cachecol. Por favor, gente. Não. Reunião de homens na próxima segunda-feira, acho que o Diego vai ter que falar, né, cara? Obrigado, meu amor. Vamos voltar aqui. Conteúdo. Do capítulo 1 ao capítulo 3, então, Miqueias denuncia os pecados da nação de Israel. Tanto o reino do norte como o reino do sul. O reino do norte é a capital Samaria, como vocês já estão sabendo nessa altura do campeonato. E a capital do reino do sul é Jerusalém, capital de Judá. Capítulo 4 ao 7, então nós temos consolações, ok? Vamos ver mais pormenorizado então essas duas sessões. Vamos começar pelas denúncias, capítulo 1 ao capítulo 3, vamos ver algumas coisas aqui. Primeiramente vamos ver o julgamento de Samaria devido à sua incurável disposição à idolatria. Do verso 1 ao verso 8, Miqueias denuncia a idolatria da nação de Israel. Diz que eles adoravam nos montes, eles se prostravam diante das imagens criadas por eles mesmos. Segunda coisa, sobre denúncia, Judá foi afetada pela sua iniquidade, foi envolvida na sua culpa, do verso 19 ao 16 do capítulo 1, os pecados de Samaria, os pecados do reino do norte, pelas alianças e casamentos dos reis do reino do sul, que casaram as suas filhas com os filhos dos reis do reino do norte. Esses casamentos acabaram influenciando a vida dos líderes do reino do sul, e eles acabaram trazendo os pecados do reino do norte de idolatria, abandonar ao Senhor. Terceira coisa, nessa primeira parte do livro que nos é apresentado, é que, devido à impiedade dos regentes e do povo, a nação irá para o cativeiro. Você pode ver isso do capítulo 2, versos 1 ao 11, mas no verso 12 e 13 diz: vocês irão para o cativeiro, mas o Senhor restaurará vocês. O Senhor vai vivificar vocês. Será um período de purificação, de purgação do pecado. Vocês não valorizam o culto, vocês não valorizam o sacerdócio, vocês não valorizam o altar, vocês não valorizam as ofertas, vocês desprezam as ofertas, pois vocês trazem ao culto ofertas que eu desprezo. O coração de vocês está distante de mim. Vocês matam ovelhinhas, vocês sacrificam bezerrinhos, mas vocês se prostram diante de Asera, de Astarote, de Dagon, do diabo, da idolatria. Vocês me honram com os lábios. O culto de vocês é formal, o culto de vocês é externo, o culto de vocês é aparência. Vocês dizem Senhor, Senhor com os lábios, mas o coração de vocês não se dobra. O coração, vocês se curvam os joelhos, mas a alma não se rende a mim. Portanto, vocês desonram o culto, vocês ficarão sem cultos 70 anos. A
porta do templo será fechada, ou melhor dizendo, será destruída. A arca será levada, o altar será queimado, não haverá mais sacerdote. Você tem noção do que significa 70 anos em cativeiro, 70 anos sem o sacrifício, 70 anos sem a certeza do perdão dos pecados? Pois o perdão era ofertado mediante o sacrifício. Não tendo sacrifício, o povo não tem garantia de perdão. Que coisa horrível seria. Mas Deus restauraria o povo. Quarta lição que nós aprendemos é uma repreensão aos chefes do povo, sua indiferença à verdade e à justiça e por seus motivos mercenários. Capítulo 3, toda a liderança da Mário Quintana deveria ler pelo menos uma vez por mês. O capítulo 3 e o livro Azorrague, do Antônio Carlos Costa. Todo pastor, todo líder de igreja deveria ler aquele livro. Pode passar. Ele denuncia algumas coisas interessantes para a liderança. Uma denúncia contra, em 3 aspectos. Regentes civis, verso 1 ao verso 4. Isso no capítulo 3. Eu disse, escutem agora, governante de Jacó, chefes da casa de Israel. Por acaso não é vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram seus ossos e repartem em pedaços e que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas eles não ouvirão. Naquele tempo esconderá deles a sua face por causa do mal que praticam. A liderança de Israel, os governantes gananciosos, corruptos, disse Salomão, né? Não existe nada de novo debaixo dos céus. A classe política governante governava apenas por ganância, e aqui a linguagem metafórica aqui é de canibais que devoram o povo, que extorquem o povo, que roubam o povo, que exploram o povo. Verso 5 ao verso 10, outra classe de liderança da igreja eram os profetas da cidade de Israel, do 5 a 10. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem do meu povo andar errante e que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Uma das características dos falsos profetas é que eles são cobiçosos do vil metal. Os falsos pastores, as falsas igrejas, os falsos líderes, eles jamais denunciam o pecado do povo, jamais confrontam a iniquidade do povo, porque eles estão interessados na arrecadação, não no estado espiritual das pessoas. Por isso, vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados, os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio da justiça e da força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Os profetas diziam à nação de Israel: podem ficar tranquilo, o templo não será destruído. Israel é eleito de Deus. Miqueias está errado, Isaías está errado, Jeremias está errado. Haverá paz. Será que não entrará aqui? Nabucodonosor não vai entrar em Judá. A Síria não vai entrar em Samaria. Samaria não será destruída. Os falsos profetas estavam profetizando paz, profetizando avivamento, vitória, vai dar tudo certo.
as coisas vão ser bem, vão dar tudo bem. Nós somos a maior denominação do mundo. Nós somos pentecostais. Nós temos uma história linda. Nós temos uma história bela. Os profetas de Deus não queriam saber da história da fundação da igreja. Vocês estão em pecado. Enquanto não haver arrependimento, não haverá avivamento. Enquanto não haver separação da iniquidade, não haverá paz. Não interessa quem profetize paz, prosperidade, vitória. Enquanto a vida de vocês estiver torta, enquanto vocês estiverem na iniquidade, Deus não abençoa o seu povo no erro. Como diz o escritor aos Hebreus, sem santificação ninguém verá o Senhor. Os falsos profetas profetizavam vitória sem conversão, sem mudança, sem transformação. Os verdadeiros profetas diziam não, 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 absolutamente não. Querem paz de Deus? Deus tem paz. Vocês querem vida de Deus? Deus tem vida. Mas vocês precisam endireitar as vossas veredas. Vocês precisam converter da idolatria, da imoralidade. Vocês precisam abandonar os seus pecados e voltar a Deus em arrependimento, como o próprio Salomão escreveu quando instituiu o culto sagrado e inaugurou o templo. Disse: o meu povo que se chama pelo meu nome. A gente fala sobre avivamento, tem muita gente que fica alegre, fica feliz, mas continua uma vida dúbia, uma vida dupla, uma vida na carne, uma vida na imoralidade, uma vida ainda temperamental. Ah, meu irmão, avivamento não é apenas emoção, avivamento não é apenas um sentimento de alegria e gozo. Avivamento é mudança genuína, é transformação, é a vida de Deus entrando na nossa miséria e nos dando o caráter de Jesus e a vida de Jesus. Capítulo 11, há uma profecia para os sacerdotes. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Você pode ter o teu nome no rol da igreja, mas se a tua vida não anda em retidão com o Senhor não te conhece. O que nós aprendemos ainda nessa primeira parte? Quinta coisa: a nação sofrerá pelos pecados dos seus chefes, porque evidentemente, eu deixei separado ali, participa da sua iniquidade. Miqueias pinta um quadro terrível da liderança. Jeremias também faz isso. Jeremias capítulo 5, verso 31 diz que o sacerdote e o profeta adivinham adivinhações falsas e profetizam mentiras. E o texto diz assim, Jeremias 5:31. Se quiserem projetar, podem projetar aí. Jeremias 5:31. O sacerdote e o profeta mentem e diz assim, ó: e o meu povo gosta disso. E o meu povo gosta disso. Tem prazer nisso. Paul Washer diz que os falsos profetas é juízo de Deus para a própria igreja. João Calvino diz que quando Deus quer abençoar uma igreja, Ele coloca no púlpito dessa igreja homens fiéis e verdadeiros, fiéis ao Evangelho de Cristo. Mas quando Deus quer condenar uma igreja, Ele coloca larápios, que pregam aquilo que o povo gosta de ouvir, aquilo que vai satisfazer os ouvidos das famílias. Mas os homens de Deus, eles têm compromisso com os céus, quer ouçam ou quer deixam de ouvir, gostem ou não gostem. Os homens de Deus subirão essa tribuna, abrirão a Bíblia, explicarão a Bíblia, ensinarão a Bíblia e aplicarão a Bíblia ao coração das pessoas. Bendito seja o nome do Senhor.
Alguém já falou para mim, mas lá é muito sobre Jesus, é muito sobre Bíblia. Vocês querem que eu fale o quê, cara? Pastor, tu é muito bíblico. Para terminar, eu tenho mais 5 minutos. Última parte do capítulo 4 ao 7, nós temos consolações. E o que nós aprendemos no livro de Miqueias aqui sobre as consolações? Ainda que Sião seja destruída, ela será restaurada e exaltada nos últimos dias. Capítulo 4, verso do 1 ao 8 diz isso. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido, Jerusalém será estabelecida. E se levantará sobre as colinas, e para ele fluirão os povos. Muitas nações virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos em suas veredas. O seguinte esboço é sugerido pelo Sr. Tucker, e ele diz o seguinte, coloquei aqui igualzinho ele colocou no seu livro. Naqueles dias, nos dias de consolação, nos dias em que Israel será restaurada, ele diz, haverá uma administração universal. O monte da casa do Senhor será estabelecido no cume de todos os montes. B, haverá uma visitação universal. Para ele afluirão todos os povos. C, haverá uma educação universal, para que nos ensine os seus caminhos. D, haverá uma legislação, uma lei universal. De Sião procederá a lei. E, haverá uma evangelização universal. A palavra do Senhor virá de Jerusalém. F, há uma pacificação universal. Uma nação não levantará a espada contra outra nação. G, haverá uma adoração universal. Adoremos em o nome do Senhor nosso Deus. H, haverá uma restauração universal. Dos que cocheiam, farei parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. Haverá um coração universal. O Senhor reinará sobre eles, sobre todos. Nós vemos aqui Miqueias, do verso 1 ao verso 8 do capítulo 4, nos brindar aquilo que Jesus traria, melhor dizendo, aquilo que Jesus no seu reino diz, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, um reino de paz. É por isso que todas as tribos, línguas e nações, é por isso que daqui a pouquinho nós vamos comemorar o dia de Pentecoste, depois que Jesus foi assunto aos céus, derramou o seu Espírito Santo e viu-se como línguas de fogo vindo sobre eles, e eles falaram nas línguas das nações, pois o Evangelho foi trazido, a paz do Evangelho, não apenas a Israel, mas todas as nações, todas as tribos, línguas e nações, agora podem vir e receber a salvação que o Messias traz, não apenas para Israel que estava no cativeiro, mas para Israel e através de Israel a toda a humanidade que pecou e caiu em Adão. Em Jesus, Deus estava restaurando e reconciliando o mundo consigo mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Miqueias vê isso. O que mais? Mas essa visão é para o futuro. Para o tempo atual, a aflição. Tempo de Miqueias, no caso. A aflição. Mas num tempo futuro, no futuro viria esse reino, esse governo, que veio para nós já em Jesus de Nazaré. Por ora, desamparo e cativeiro. Mas no futuro, este reino universal que Jesus vem trazendo, onde não há homem nem mulher, não há rico nem pobre, não há mulher nem homem, não há mais diferenças econômicas, sexistas, sociais. Em Jesus há uma nova humanidade, bendito seja o nome do Senhor, um reino de amor, de perdão, de congregação. Não haverá mais no reino de Jesus opressão,
Não haverá mais isso. Você vê isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Quando alguém tinha necessidade, os irmãos vendiam a sua propriedade e socorriam aqueles que careciam. Em Jesus não há mais opressão, não há mais exploração, mas pessoas que se amam e se dedicam umas às outras ao amor. Se necessário for, dão a sua própria vida. Bendito seja o nome do Senhor. Miqueias vê tudo isso. Mas eu nunca vi isso, mas está ali. Finalmente, os inimigos e captores de Israel serão castigados. Capítulo 4, do 11 ao 13. Que coisa linda. A Síria vai destruir o povo de Deus. Os babilônicos vão vir, mas os inimigos da igreja serão destruídos. A igreja é uma organização indestrutível. Pode o Xing Jung lá da China, pode o Hitler do passado, seja quem for, tentar destruir e banir o poder da igreja. A igreja continuará, pois a igreja, ela é uma instituição divina. Escândalos do nosso meio, pastores líderes que saíram do nosso meio, se perverteram, roubaram, pecaram em ordem sexual. Mas a igreja, apesar dos escândalos, apesar das divisões, apesar de tantas perseguições, a igreja continua de pé, pois Jesus é o Senhor da igreja. O infortúnio de Israel durará até a segunda vinda do Messias, seu verdadeiro chefe. Capítulo 5, do 1 ao 2. Olha aqui diz aí o 5, 1 e 2. Agora junte-se as tropas, ó filha de tropas, porque fomos visitados, e virarão com uma vara a face do juiz de Israel. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar no grupo das milhares de Judá, a cidade de Belém, cidade de Judá, a cidade que virá o Salvador. Ele diz, de você sairá aquele que há de reinar Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Virá um rei que é sempre eterno, que nunca teve um tempo que não existiu, ele sempre é. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Predestinado desde a eternidade para ser o Salvador de Israel. Ele é o penhor do resgate de Israel, de todos os seus inimigos, de sua restauração final. Se Messias é o predestinado, ele é o eleito, ele é o escolhido. Que coisa gloriosa, Deus escolheu alguém para restaurar Judá, para restaurar as nações. Jesus de Nazaré, por causa da eleição dele, eu sou eleito. Por causa de Jesus de Nazaré, eu sou amado. Bendito seja o nome do Senhor. Deus proveu uma restauração, uma reconciliação consigo por meio do seu Filho, esse Messias glorioso. E o tempo não me permite falar sobre ele, mas eu vou passar o slide para vocês. Quinto lugar, Jeová exige do seu povo que testifique, se puder, que jamais ele fez algo para com eles, desde os tempos primitivos. Que eu fiz para vocês me abandonar? Que injustiça vocês acharam em mim? Parece muitos cristãos hoje. Sexto lugar, eles são religiosos, eu já falei sobre isso, mas sua religião não passa de formalismo. Capítulo 6, versos 6 e 7. Olha rapidamente, 6 e 7. Com que me comprareis? Com quem me comprarei? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do excelso? Virei diante dele com holocausto, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Israel só adorava de forma formal, ritualística, fria, com a boca, com a aparência, só externamente, mas a alma, o coração não pertencem ao Senhor. Os pensamentos estavam longe. A sua conduta prova que eles observavam os mandamentos de Onri e as obras de Acabe, o rei dos ímpios, capítulo 6, do 9 ao 16. A corrupção da nação é universal, capítulo 7, do 1 ao 6. Mas, todavia, do 7 ao 14, há um tema que é corrente nos profetas menores. Há um remanescente.
sempre há um remanescente. Aqueles que não se dobram, aqueles que não se curvam, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Amém. Por hoje chega. Gostaria de fazer apenas uma aplicação. Nós vimos aqui de forma especial que Miqueias apresenta. Olha aqui para mim. Miqueias apresenta Israel sendo destruída por causa de uma liderança corrupta e sendo restaurada por um Messias puro, eleito, escolhido e predestinado desde a fundação do mundo. Israel confiou numa liderança que não era capaz. Eu gostaria de fazer essa aplicação. No que você tem confiado? Miqueias é semelhante a Daniel, que mostra o governo de Jesus triunfando sobre os governos ímpios e pagãos. E os governos seculares e ímpios sendo destruídos. Miqueias parece que tem isso no seu escaboço, dizendo: os homens confiaram no braço de homens e na riqueza e na prosperidade dos homens, e eles foram conduzidos à desgraça. Só o Messias pode dar vida e restauração, só Jesus. Você pode achar que o Messias da sua vida é o seu casamento. Você pode achar que o Messias da sua vida é a sua saúde. Você pode achar que o Messias da sua vida, não, se eu gerar filhos, então serei uma mulher feliz. Tudo que eu preciso é os filhos, eu vou ser bem-aventurada. Serei Maria, bem-aventurada. Não, tudo que eu preciso é um bom emprego. Você pode colocar a sua esperança no melhor emprego, mas ele não será suficiente. Nossa restauração, nossa vida plena, só está no capítulo 7 ao 14 de Miqueias, no capítulo 4 ao 7, capítulo 4 ao 7 de Miqueias, no Messias e Rei verdadeiro. Quando a nossa esperança está nesse Rei, a nossa vida está segura. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar em pé no nome de Jesus. Miqueias é o Senhor dizendo: não coloque a sua esperança em nada neste mundo. O único digno de confiança e digno da nossa fé, da nossa esperança, é o Messias. Samaria, o reino do norte, Jerusalém, o reino do sul, se frustraram, pois colocaram a sua confiança em sacerdotes humanos, profetas humanos, reis humanos, sabedoria humana, filosofia humana, cultura humana. Tudo isso está fadado à destruição. A boa notícia é que Deus nos proveu um cordeiro bendito. Eis o cordeiro de Deus, eis a dádiva de Deus. Vamos estar orando ao Senhor. Eu chamo a sua atenção essa noite para isso. Pai Santo e Eterno, Tu nos proveu um Messias, Salvador e Redentor. Israel confiou, Senhor, em falsos deuses, em falsos profetas, em falsos Messias. Tu nos presenteou, Senhor, com um verdadeiro Messias, um verdadeiro Redentor, o único mediador entre Deus e os homens. Nada neste mundo pode nos dar satisfação plena, alegria plena, paz plena, perdão pleno, Senhor. Nada, Senhor, pode substituir o lugar que pertence a Ti, somente a Ti, amado Jesus. Nem casamento, nem saúde, nem trabalho, nem uma carreira de sucesso, nossa filosofia, nosso escaboço cultural, nossa intelectualidade, nada pode, Senhor, nos satisfazer, mas nos conduz apenas à ruína, à desgraça, à miséria, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a olhar, e bendizer ao Senhor. Tu escolheu um lugar certo para enviar o seu Filho, na cidade de Belém. 700 anos antes de ele vir, Tu escolheu ele, Senhor, o eleito, o predestinado, Senhor, aquele que era desde
todos os tempos, desde a eternidade, para ser, ó Deus, o Salvador do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos. Que nossa confiança, nossa esperança, nosso amor esteja posto no nosso Redentor, hoje e sempre, Senhor. Quebra, Senhor, todos os falsos redentores, todos os falsos messias que nós erigimos em nossa mente e nossos corações. Estilhaça, Senhor, todos os falsos salvadores, no nome precioso de Jesus do nosso coração e de nossa vida oramos, que seja assim. Amém e amém. Em pé como estamos, eu gostaria de chamar